Conselheiros da primeira Câmara determinam a devolução de mais de R$200 mil aos cofres públicos municipais. E ainda, o TCMS mostra como é feito o controle e a fiscalização de despesas pagas com o dinheiro dos impostos. Palestra aborda desafios para o controle externo. Após 2 anos da implementação do QATC, os resultados mostram um avanço sem precedentes para Mato Grosso do Sul. Começa agora mais uma edição do TCE na TV. A grave crise econômica e política que o Brasil enfrenta desde 2014 aumentou o interesse pelos julgamentos das contas públicas pelos tribunais de contas. E foi pensando nisso que o TCMS proporcionou ao corpo técnico da Corte de Contas uma palestra que abordou quais serão os desafios do controle externo. O livro Responsabilidade Fiscal, Desafio para o Controle Externo, apresentado aqui na Corte de Contas para os servidores e gestores públicos, abordou os temas relacionados aos desafios para o controle externo exercido pelos tribunais de contas no controle das responsabilidades fiscais. A grave crise econômica e fiscal que o país vive desde 2014, com mais de 13 milhões de desempregados, despertou interesse na responsabilidade fiscal. O descontrole na gestão pública gerou alto índice na inflação e, com isso, a redução de investimentos que afetou diretamente na vida do cidadão. Responsabilidade fiscal não é uma questão exclusiva dos experts na contabilidade pública. Responsabilidade fiscal tem a ver com a vida do cidadão, com a possibilidade de desenvolver políticas públicas efetivas que assegurem os direitos fundamentais, saúde, educação. Então o livro trata de tudo isso. Para o conselheiro Luiz Henrique, capacitar os servidores auxilia efetivamente o trabalho de controle externo exercido pelo tribunal. Os tribunais de contas têm um importantíssimo papel para a democracia. Portanto, capacitação, renovação, investimento na qualidade dos servidores é algo indispensável e merecedor de todos os elogios. Os impostos são destinados para o financiamento de serviços universais, tais como educação, saúde, segurança, obras de estrutura, programas sociais, entre outros. É a Constituição Federal que estabelece o percentual que deve ser aplicado em cada setor. E cabe aos tribunais de contas fiscalizar a aplicação desses recursos. Quando compramos ou contratamos serviços, parte do dinheiro que pagamos é revertido em tributos. O Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, e o Imposto de Renda, IR, por exemplo, são federais e vão para a União. Na esfera estadual, temos como exemplo o ICMS, que é cobrado sobre a circulação de mercadorias, e o IPVA, sobre a propriedade de veículos automotores. Nos municípios, parte da arrecadação vem do ISS, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, e também do IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana. Os impostos servem para o financiamento de serviços universais, tais como educação, saúde, segurança, obras públicas, programas sociais e outros. É a Constituição Federal que estabelece o percentual que deve ser aplicado em cada setor. E cabe aos tribunais de contas fiscalizar a aplicação desses recursos. Em Mato Grosso do Sul, o TCE fiscaliza a aplicação dos recursos públicos dos 79 municípios e avalia a legalidade de todos os gastos da administração estadual, inclusive com a contratação de servidores e aposentadorias. Para fazer esse trabalho, o TCE conta com um corpo técnico especializado e modernas ferramentas de controle externo, avanço que agiliza o andamento dos processos e garante transparência. O julgamento dos processos sobre os gastos públicos é feito por meio de sessões, 2 de câmaras deliberativas, cada uma composta por 3 conselheiros e um procurador do Ministério Público de Contas, MPC. Já na sessão do Pleno atuam 7 conselheiros, mais o procurador-chefe do MPC. Os tribunais de contas, especialmente após a Constituição de 88,
eles vêm se especializando, têm um corpo técnico de excelência. E nos últimos 2 anos, o TCE-MS fortaleceu o trabalho preventivo e pedagógico para orientar os gestores na correta aplicação do dinheiro público e inovou com auditorias concomitantes para fiscalizar a qualidade dos serviços oferecidos à população. Desta forma, a gente estimula também que haja o controle social, ou seja, a participação do cidadão, que é elementar. O Tribunal de Contas segue incansável ao lado do bom gestor na consolidação de um Estado cada vez mais desenvolvido. Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Gestão compartilhada. O Programa de Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas, o QATC, recomendado pela Atricom, promove o fortalecimento do controle externo e o aprimoramento dos tribunais. Após 2 anos da implementação do programa aqui no TCE-MS, os resultados mostram um avanço sem precedentes para Mato Grosso do Sul. A partir da Constituição Cidadã de 1988, os tribunais de contas no Brasil foram reformulados e assumiram novas atribuições. E para que a fiscalização da legalidade das despesas e da efetividade das políticas públicas fosse realizada de forma ágil e transparente, foi necessário estabelecer padrões de qualidade para a atuação dos tribunais de contas do país. A Associação dos Tribunais de Contas do Brasil sempre teve um papel fundamental nesse processo. Desde 1992, quando foi criada, lidera ações com vistas ao fortalecimento do controle externo e ao aprimoramento dos tribunais. Dentre as ações, o destaque é o Programa de Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas, conhecido como QATC, que foi implementado em 2014. Tudo começou com o Marco de Medição do Desempenho dos Tribunais de Contas do Brasil, que tem como uma das ferramentas o QATC. O marco de medição tem como referência metodológica normas internacionais de auditoria recomendadas pela Associação Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI. Atualmente, esse diagnóstico é composto de 28 indicadores, que são subdivididos em mais de 500 critérios de avaliação, como, por exemplo, o prazo para julgamento de processos, controle preventivo, normas e qualidade da auditoria, planejamento estratégico, comunicação e transparência, atuação de corregedorias e ouvidorias, controle interno e os impactos das ações para a sociedade. Como ele é capaz de medir a nossa evolução, os pontos que nós tivemos abaixo da média são pontos que nós consideramos pontos de melhoria. E é onde a gente transforma esses pontos num plano de ação para poder, exatamente a partir daquela medição, você desenvolver aqueles pontos de melhoria. Em 2015, quando decidiu participar do programa, o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul destacou que a adesão permitiria compartilhar das experiências que tiveram êxito em outros 34 tribunais e ainda medir constantemente a qualidade dos serviços oferecidos. E após 2 anos da implantação, as mudanças que estão alinhadas com as recomendações da Atricom mostram um avanço sem precedentes no TCE-MS. Reconhecer a profícua gestão, uma gestão dinâmica, de saltos qualitativos muito fortes na área da transparência, na área da fiscalização. Isso tem muito a ver também com esse dinamismo próprio do presidente Valdir Neves, a colaboração para que os tribunais como um todo possam evoluir. O nosso tribunal está num nível de excelência no contexto nacional, porque nós corrigimos todas as deficiências e investimos na melhoria, na transparência, na qualidade, na agilidade, investimos muito na gestão, buscando exatamente a modernização. O Tribunal de Contas trabalha pela consolidação de um Estado cada vez mais desenvolvido. Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Gestão compartilhada. Os conselheiros da primeira Câmara determinaram a devolução de mais de R$200 mil aos cofres públicos municipais. A decisão foi tomada durante a sessão realizada no dia 26 de setembro, em que foram analisados 44 processos.
No contrato administrativo da Prefeitura de Cacilândia para aquisição e o fornecimento parcelado de óleo diesel e álcool comum destinados ao abastecimento da frota de veículos das diversas secretarias municipais, o conselheiro José Ricardo votou pela irregularidade do processo. Processo 486, referente ao contrato administrativo número 134 de Cacilândia, titular, Sr. José Donizete Ferreira Freitas. Declara a regularidade do procedimento licitatório realizado pelo município de Cacilândia, por meio do pregão presencial número 19 e da celebração do contrato administrativo número 134 entre o município de Cacilândia e a empresa Guaíra Comercial Limitada. Declaro a irregularidade das firmações dos termos aditivos números 1 e 2, ao contrato administrativo em questão, em face da infração decorrente da falta de justificativa para as celebrações dos referidos termos aditivos, com infringência ao disposto no artigo 65, 1b da Lei Federal 8666, e também a irregularidade da execução financeira da contratação em face das seguintes infrações. Primeiro, desarmonia entre o valor final da contratação e os valores registrados nos documentos da despesa, que é empenho, liquidação e pagamento, com infringência à regra do artigo 63, parágrafo 2º, 1 e 2 da Lei Federal número 4.320. Segundo, ausência do restante das cópias das notas de empenho ou de anulação de empenho. Terceiro, ausência do restante das cópias dos comprovantes de despesas, nota fiscal, recibo, duplicata, com atesto de recebimento devidamente datado e assinado. Quarto, ausência do restante das cópias dos comprovantes de pagamentos com a assinatura do responsável. 5. Ausência da planilha de execução financeira nos moldes exigidos pela Lei Federal nº 4.320, demonstrando os valores dos empenhos das notas fiscais e das notas ou ordens de pagamentos, contrariando o princípio do dever de prestar contas com base no caput do artigo 76 da Constituição Estadual e do artigo 20 da Lei Complementar Estadual número 160, de 2012. 6. Ausência de planilha de abastecimento mês a mês individual de cada veículo e as requisições de abastecimentos. E, por fim, 7º, que é a ausência da cópia do termo de rescisão do contrato em apreço, no caso de existir, evidentemente, com a devida publicação. Impugno o valor de R$ 218.007,50 relativos à diferença entre o valor pago e o valor liquidado, sem comprovação nos autos, devendo a importância destacada ser restituída aos cofres do município, com a imputação de responsabilidade pelo ressarcimento ao senhor José Donizete Ferreira Freitas, prefeito de Cacilândia, à época dos fatos. Aplico multa no valor equivalente a 100 UFERMES ao senhor José Donizete pelas infrações decorrentes das irregularidades apontadas. O conselheiro Ronaldo Chadid relatou 15 processos, sendo 13 regulares e 2 irregulares. No contrato administrativo celebrado entre o município de Dois Irmãos do Buriti e a microempresa Nazaro e Silva Limitada, visando a aquisição de peças mecânicas com fornecimento parcelado para a manutenção da frota de veículos do município e também pela irregularidade da execução financeira do instrumento contratual. Processo 2555-2013, referente à formalização contratual, primeiro e segundo termos aditivos, execução financeira do contrato 48/2012, celebrado entre o município de Dois Irmãos do Buriti e a microempresa Nazaro e Silva Limitada, visando a aquisição de peças mecânicas para a manutenção da frota de veículos, no valor de R$ 257.573. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade da formalização do contrato 48/2012 e do primeiro termo aditivo, com ressalva pela remessa intempestiva do primeiro termo aditivo a esta Corte. Pela irregularidade da formalização do segundo termo aditivo ao contrato,
em razão da ausência de publicação na imprensa oficial, além da remessa intempestiva a esta Corte, pela irregularidade da execução financeira, tendo em vista a emissão de notas fiscais e a realização de pagamentos em período posterior à vigência contratual, pela impugnação do valor de R$ 8.378, pagos após o término da vigência contratual, responsabilizando o ex-prefeito municipal de Dois Irmãos do Buriti, senhor Vladimir de Souza Volk, para devolução aos cofres do município, pela aplicação de multa ao referido gestor em valor correspondente a 198 UFERMES, assim distribuída. 68 UFERMES correspondente a 20% do valor do dano causado ao erário. 100 UFERMES pela ausência de publicação do segundo termo aditivo na imprensa oficial. E 30 UFERMES em razão da intempestividade da remessa de documentos a esta Corte de Contas. No procedimento licitatório celebrado entre o município de Coxim e o Alto Posto Neca Limitada, tendo como objeto o fornecimento de derivados de petróleo, óleo diesel e lubrificantes, o conselheiro Gerson Domingos votou pela irregularidade do contrato. Processo 23.897/2012, contrato 47012, da Prefeitura Municipal de Coxim com Alto Posto Neca, interessado Dinalva Garcia Lemos de Moraes Mourão e Aloísio Comete São José, prefeitos municipais à época. Voto pela regularidade do contrato, do terceiro, quinto e sétimo termo aditivo e do segundo e do terceiro apostilamento e pela regularidade com ressalva dos quarto e sexto termo aditivo, pela irregularidade do primeiro e segundo termo aditivo, do primeiro apostilamento e da execução financeira pela aplicação de multa de 30 UFERMES a Dinalva Garcia Lemos de Moraes Mourão e pelo não encaminhamento de documentos do primeiro e segundo aditivo e pela remessa intempestiva do quarto aditivo, ainda pela aplicação de multa de 30 UFERMES ao senhor Aloísio Comete São José pela remessa intempestiva do sexto aditivo e pelo não encaminhamento do primeiro apostilamento e da execução financeira a esse tribunal, bem como pela impugnação de R$ 7.808,32 ao senhor Aloísio Comete São José, referente à diferença entre as notas fiscais e valores efetivamente pagos. O TCE na TV fica por aqui. Para mais notícias, acesse o nosso site www.tce.ms.gov.br e nas redes sociais facebook.com/TCEMSOficial e no Twitter é @TCEOficial. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.